Produção cultural nada mais é do que um esforço meu, seu, de um artista, de um coletivo, de um grupo de pessoas, ou a reunião de recursos para a gente conseguir concretizar e realizar alguma coisa, para fazer alguma coisa, um produto cultural, chegar na mão do meu público. Eu sou Marcela Amaral e a gente vai aqui hoje tratar desse assunto, tratar da atuação do produtor cultural no Brasil, localizar esse produtor cultural e pensar quais são as grandes tarefas do produtor no desempenho dessa função. Antes eu vou contar para vocês um pouco sobre quem eu sou. Eu sou a Marcela, nascida e crescida em São Paulo, estudei aqui, fiz faculdade aqui e vivi minha vida inteira aqui. Me formei em artes plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado, depois me formei em História pela PUC e por fim eu fiz um MBA em Gestão de Bens Culturais na Fundação Getúlio Vargas, todas elas aqui em São Paulo. Ao longo dessa minha formação, pouco eu aprendi a respeito do que era realmente a produção cultural. Na Faculdade de Artes a gente não tem muito essa ideia. Na Faculdade de Artes a gente se forma artista plástico ou professor de artes plásticas. Não se fala muito a respeito do que precisa, do que toda essa estrutura em volta da realização de um evento de artes, por exemplo. Eu fiz um estágio, no meu penúltimo ano da faculdade, eu fui fazer um estágio numa galeria de arte contemporânea aqui em São Paulo e foi ali que eu entendi o que era produção. Foi ali que eu entendi que essa profissão existia. Foi ali que eu entendi que existia uma pessoa ali atrás que fazia tudo acontecer. Pouco se sabia, pouco se falava, menos ainda se estudava ou se escrevia a respeito dessa atividade. Tinha muita gente trabalhando com isso, muita gente sendo produtor, mas pouco se falando sobre isso. Então, na minha época, isso a gente está falando lá do começo dos anos 2000, essa era uma grande dificuldade. Eu já sabia que eu queria ser produtora, mas eu não sabia exatamente que caminho eu tinha que traçar. E foi um pouco por isso que eu entrei na faculdade de História, um pouco para entender que país era esse que a gente vivia, por que a gente vivia esse país. E também foi em busca desse conhecimento que eu fui fazer esse MBA na GV de Gestão de Bens Culturais. E aí, essa educação associada à construção de um currículo, né, profissional, mesclado, que mesclou atividades e locais diferentes de trabalho, me colocaram numa posição em que eu hoje entendo muito melhor o que é o trabalho, eu tenho muito mais condições de dizer para vocês o que eu acho que é esse trabalho de produção cultural, e por isso que eu estou aqui. Eu trabalhei em galerias, eu trabalhei em museus públicos e privados, eu trabalhei em instituições, em fundações, trabalhei de forma autônoma, trabalhei dentro de uma equipe, trabalhei sozinha, enfim, o que eu fiz foi justamente tentar ter um leque de experiências que me permitisse entender essa atividade da produção cultural a partir de diferentes pontos de vista. Hoje eu sou coordenadora do setor de planejamento da Fundação Bienal de São Paulo. A minha equipe, eu e minha equipe somos responsáveis pela integração das ações da Bienal e dos orçamentos da Bienal para que a gente possa ter e executar um projeto único chamado Fundação Bienal e não apenas uma exposição chamada Bienal. Esse é meu trabalho, do qual eu tenho muito orgulho, e ele é parte importante de tudo isso que eu vou contar aqui para vocês agora. Então vamos lá, então vamos pensar do começo. Então, se a gente está aqui dizendo que a produção é a reunião dos esforços, ou é a reunião dos recursos necessários, sejam eles materiais, de gente, tecnológicos, financeiros, é uma reunião de coisas que precisam estar, né, reunidas para que a gente consiga executar alguma coisa. No nosso caso aqui, executar um projeto cultural, fazer com que uma obra, uma peça, um bem cultural chegue na mão do nosso público. E a gente está fazendo isso nesse contexto brasileiro. O que é esse nosso contexto brasileiro? A gente precisa, para a gente conseguir fazer bem esse trabalho, a gente precisa saber de onde a gente está falando, né? Que local é esse? Que contexto é esse onde a gente trabalha? Qual é a nossa cena? O Brasil é um país imenso, que carece um pouco de política pública para a cultura. Contudo, tem na sua Constituição a cultura como um direito, é um direito do cidadão. E de que cultura a gente está falando aqui, né? Do que a gente está falando, do que a Constituição está falando quando fala disso tudo? A Unesco define cultura como um conjunto de saberes,
um conjunto de crenças, formas de viver junto, sociabilidade. A nossa Constituição tangencia essa mesma definição. Contudo, na hora de ir para a prática, né, na hora de botar na rua políticas públicas para a promoção disso ou para a preservação disso, já não é tanto disso que a gente está falando. Ou ainda não é, né? Os nossos programas, as nossas políticas públicas ainda estão falando da cultura como arte, né? Artes e letras, né? A gente ainda está falando da cultura como um bem, como alguma coisa que circula, e não necessariamente como esse saber comum, como não necessariamente essas todas formas que nos identificam a todos como um grande conjunto, ou que identificam pequenos grupos, né? A gente ainda está falando de produtos culturais, livros, músicas, discos, teatro, peça de teatro, exposições de artes visuais ou exposições de outros tipos, cinema. A gente ainda está falando de manifestações culturais, né? Quando a gente fala da cultura, quando a gente pensa nas políticas públicas do país, a gente ainda está falando da cultura nas suas manifestações e não nos modos de viver. As manifestações culturais, não modos de viver, ainda. Quem sabe um dia a gente chega lá, um passinho de cada vez. Quando a gente pensa a construção do Estado brasileiro, a gente entende um pouco melhor por que a gente ainda está nesse lugar. E a gente ainda pode chegar em outros lugares, né? A gente não precisa estacionar aqui nesse lugar onde a gente está hoje. Mas enfim, então quando a gente tem as nossas políticas públicas, ainda são pautadas em programas de financiamento, de fomento, de formação, que por sua vez são pautados em projetos. Projetos com começo, meio e fim. Um conjunto de projetos dentro de um programa, um conjunto de programas que são parte de uma política pública. E aí, quando a gente pensa que cultura são modos de viver juntos, sociabilidade, isso identifica um conjunto de pessoas, identifica uma população, a gente pensa que esse desenvolvimento cultural é fundamental para o desenvolvimento como um todo de uma sociedade. E se a gente tem que a cultura é pilar fundamental de desenvolvimento de uma população, e a gente tem aqui no Brasil uma cultura que é financiada, fomentada a partir de programas e projetos, isso coloca na nossa mão, nós produtores é que temos esse poder de transformar esse país. Nós produtores temos essa missão de realizar projetos, executar projetos, pensar o impacto desses projetos na população, de modo que isso promova desenvolvimento para essas pessoas. E isso é muito rico, isso é muito maravilhoso, isso nos coloca numa posição de muito privilégio. É nesse contexto que a gente atua, é desse contexto que a gente está falando. Paralelamente a isso tudo, a gente tem leis de incentivo, por exemplo, a Lei Rouanet, que funciona muito como uma definidora desses processos, uma vez que ela é a única que é a nacional e que dá conta desse pacote como um todo. E ela tem um lado bom e um lado ruim. E aqui, só para a gente contextualizar a nossa atuação, o lado ruim dela é que ela centraliza recursos e iniciativas. Ela não, apesar desse ser o papel dela, né, de levar a cultura para todos, de permitir que todos tenham acesso, a verdade é que ela, ao colocar a escolha de quais projetos serão incentivados, quais projetos receberão os recursos, ela coloca essa decisão na mão de outros, então acaba centralizando tudo num lugar único. No nosso caso aqui, Brasil, a gente tem uma centralização enorme na região sudeste. Mas, ainda assim, ela é definidora de processos, porque a maior parte dos programas e projetos e editais estão pautados nessa mesma estrutura de projeto que a Lei Rouanet define como projeto. Então, a gente tem que ter isso na mente também quando a gente trabalha aqui com cultura, né? A Rouanet, nós temos esse potencial de transformação das pessoas, de promoção de desenvolvimento, e a gente tem também a Rouanet como uma definidora de processos, de caminhos para que isso aconteça. Voltando lá para o começo disso tudo, quando a gente falou que produção é esse conjunto de esforços ou esse conjunto de recursos necessários para executar um projeto, que isso nos coloca nessa posição de promoção, de promotores de desenvolvimento, isso também nos coloca numa posição de definir que recursos são esses, que esforços são esses que são necessários para que a gente consiga fazer com que essas manifestações culturais cheguem nas mãos, ou nos ouvidos, ou nos olhos de todo mundo. Quem define?
Quais são esses processos? Quais são esses recursos? Esse trabalho de definição de processos e recursos é o trabalho do produtor. Nós somos as pessoas que dizemos o que precisa para que o livro que você escreveu chegue na mão de todo mundo. Somos nós, produtores, que dizem o que é necessário para que essa ideia maravilhosa de uma exposição de arte que está na sua cabeça chegue no seu público. Isso nos coloca numa situação, num papel de estrategistas. Nós, produtores, eu, produtora, você, produtor, nós somos estrategistas. Nosso trabalho é, em última instância, definir estratégias para que um produto cultural saia da cabeça de um criador e chegue no seu público. O caminho que isso faz é nosso trabalho definir qual é. Esses somos nós neste nosso contexto brasileiro. Nós, produtores, somos agentes de transformação estrategistas. Nessa construção dessa estratégia, a gente tem 5 grandes tarefas a cumprir. A nossa primeira grande tarefa é o planejamento. Não existe produção sem planejamento. Não existe desenvolvimento estratégico sem planejamento. O produtor, não caiam naquela esparrela de achar que o produtor é o cara da correria, que está aí para resolver problema, que está aí para colocar o carro na rua e na medida em que as coisas vão acontecendo a gente vai resolvendo. Não, isso não é produção. Isso é resolução de problemas, isso é isso é correria. O que a gente quer é não ter estes problemas ao longo do caminho. A gente quer percorrer essa estrada de forma suave, tranquila, dormindo à noite, saindo, visitando amigos, passando tempo com a família e não enlouquecendo, resolvendo problemas ao longo desse caminho todo. Esse não é o nosso trabalho. E a gente consegue isso quando a gente planeja. Então, nosso assunto aqui não é planejamento, mas não dá para a gente pensar no trabalho do produtor executivo, né, que é esse produtor que é responsável por essa execução, se a gente não passar aqui atrás por essa ideia geral do planejamento, que depois vai funcionar como um norteador dos seus processos de execução do dia a dia, né? O produtor executivo que chega aqui para executar um projeto, ele visita esse planejamento aqui, ó, todos os dias, ele olha para isso o tempo todo, ele volta para esse desenvolvimento estratégico o tempo todo. Ah, está acontecendo isso, deixa eu ver aqui como é que foi mesmo que eu tinha pensado que eu ia fazer se isso acontecesse. Esse é o produtor. O produtor é o cara que pensou em tudo antes, certo? Nossa primeira grande tarefa, então, é esse planejamento. E nesse planejamento, a gente vai responder as perguntas básicas do projeto, que é o que eu quero fazer, para quem eu quero fazer e por que eu quero fazer. Essas 3 perguntas são fundamentais para a gente entender o que a gente quer e para entender também o que a gente não quer, o que a gente não está a fim de fazer, o que eu não vou me submeter a. Né? A gente precisa saber exatamente o que a gente quer fazer, para quem a gente quer fazer. Essa definição de quem é o público-alvo é fundamental. Esse público-alvo que é interessados em geral, não existe. Quem é interessados em geral? De quem a gente está falando? Quanto mais específico a gente é na definição desse público-alvo, mais certo é nosso tiro, mais certo é nosso caminho para chegar nele. Né? Então, se a gente sabe o que a gente quer fazer, o que a gente quer que chegue, para quem a gente quer que chegue e por que o que tem que chegar nesse quem, se a gente sabe por que, a gente tem na mão tudo que a gente precisa para realizar, para executar esse projeto. Não tem execução de projeto sem essas 3 definições. E não é em 5 minutos que a gente define isso. Isso aqui leva um tempo paca. É enorme o tempo que a gente gasta para definir exatamente essas 3 coisas. E não é um trabalho solitário, não é um trabalho que a gente senta no escritório e resolve escrevendo no computador. Claro que escrever tudo, esquematizar todo esse raciocínio é fundamental, mas não é esse o trabalho só. Tem que falar com as pessoas, hoje em dia a tecnologia permite. Tem que falar com as pessoas, tem que localizar esse seu público-alvo e perguntar para ele se ele está interessado nisso que você está querendo mostrar para ele. Né? Tem que falar com esse pessoal, tem que entender que estrada é essa que a gente vai ter que trilhar, para a gente poder passar por ela de forma tranquila, né? A gente tem que conhecer essa estrada. Então essa é a nossa primeira grande tarefa, é pensar esse planejamento e passar e terminar esta tarefa, de fato tendo concluído esta tarefa, né? Se é que eu estou me fazendo clara, a gente não pode
só falar, não, o que eu quero? Eu quero fazer uma exposição. Isso não é o que, isso é o como. É como eu vou realizar o que eu estou querendo realizar, né? A exposição é a forma como eu chego no meu objetivo final. Não é a exposição em si não é o objetivo. O objetivo é mudar o mundo de alguma forma. O objetivo é que aquele meu público, que eu defini como meu público-alvo, seja de fato impactado e se beneficie do contato com essa minha exposição. Então, o meu objetivo é esse benefício lá na frente, não é a exposição. A exposição é só o meio, é só a ferramenta como eu vou fazer com que esse público tenha esse acesso. A nossa segunda grande tarefa é pensar todos os riscos que a gente vai correr para percorrer essa estrada, né? Então, definir essa estrada e quais riscos eu vou assumir para percorrer essa estrada. A gente tem riscos de todos os tipos. A gente assume, o primeiro grande risco que a gente assume é o risco de dar errado, da gente saber o que, saber para quem, saber por quê e saber como e não conseguir fazer, né? Não conseguir sair de um ponto e chegar no outro ponto e fazer com que essa manifestação cultural chegue no seu público-alvo. Esse é o primeiro grande risco, mas além desse a gente corre riscos financeiros, de não ter dinheiro para executar o projeto todo, a gente corre riscos fiscais, de não estar recolhendo os impostos certos, porque a gente vive esse país com essa carga tributária maluca, a gente corre riscos de não estar fazendo as contratações corretas, de não estar protegendo com contratos, de não estar contratando fornecedores lícitos, de não estar fazendo as coisas direito. A gente corre riscos patrimoniais, a gente pode eventualmente estar colocando a vida das pessoas em risco, a gente coloca em riscos locais, a gente tem um monte de riscos que a gente assume. Isso não é necessariamente ruim, isso é bom, isso é estimulante, né? Pensar estratégias para não correr estes riscos ou para superar estes riscos e ainda assim realizar, pensar essas estratégias todas é legal demais, isso é o mais legal do trabalho. Então os riscos são parte, a gente assume riscos, mas o nosso trabalho é diminuir esses riscos, né? É entender que eles existem, compreendê-los e pensar estratégias para não ter que enfrentá-los, né? O grande trabalho é esse, no final das contas. Sem risco não tem diversão. A verdade é que se a gente não pensar nesses riscos e não avaliar eles todos, perde um pouco a diversão. O caminho fica, talvez essa linha reta seja reta demais, sem buraco, sem valetinha, sem nada. Talvez não seja tão divertido, mas enfim, a gente não tem que saber tudo, mas a gente tem que saber que eles existem e que eles podem acontecer. E dependendo do tipo de projeto que a gente estiver realizando, serão de um tipo ou de outro tipo. E o que nosso trabalho é entender que essas condições existem e que elas precisam ser levadas em consideração e analisadas aqui, antes da gente colocar o carro na rua. Nossa terceira grande tarefa é encadear as nossas ações, né? Eu já sei o que, eu já sei para quem, eu já sei por quê, eu já entendi quais são os riscos que eu estou correndo nesse processo, então agora quais são as ações que eu tenho que realizar para chegar lá. O que eu preciso fazer antes, o que eu preciso fazer depois. Para eu chegar aqui nesse final dessa estrada, qual é todo esse percurso que eu tenho que percorrer, né? Quais são todas as curvas que eu tenho que fazer, quais são todos os atalhos que eu tenho que pegar, quais são todas as pessoas que eu preciso ter nesse carro junto comigo, né? Então, de repente esse negócio não é só um carro, de repente esse negócio é uma van, ou um ônibus, ou quem sabe uma carreata inteirinha, para a gente conseguir chegar lá onde a gente precisa chegar. Então, fazer o encadeamento de ações e depois de fazer essa lista de tudo que a gente precisa em termos de recursos materiais, técnicos, humanos, financeiros, depois que a gente fez essa lista, a gente precisa conseguir colocar essa lista em ordem, de fato fazer esse encadeamento, de fato saber o que precisa vir antes e o que precisa vir depois, o que eu preciso ter feito antes para que eu consiga fazer alguma outra ação depois. Esse raciocínio, o que vem antes, o que vem depois, o que eu preciso fazer para ter condições de contratar alguém, ou que tipo de recurso eu preciso ter para chegar nessa etapa do projeto. Esse raciocínio todo, esse encadeamento, esse grande mapeamento é a estratégia, é a construção dessa estratégia de execução. Esse mapeamento de todas as suas necessidades, essa reunião dos seus recursos e dos seus esforços, dos seus e da equipe que você precisar para realizar. Isso é a construção da sua estratégia, né? Essa é a parte que te coloca na produção cultural, certo?
Feito isso, né, tendo feito esse encadeamento, feito esse mapeamento de tudo que a gente precisa, o que a gente precisa entender a partir de então é quanto custa esse encadeamento de ações e quanto tempo ele leva, ou melhor, quanto tempo ele leva e, portanto, quanto ele custa. Um projeto que dura um mês custa uma coisa, um projeto que dura 2 meses outra, um projeto que envolve 3 pessoas custa uma coisa, um projeto que envolve 3.000 pessoas custa outra coisa. Todas essas ações, a listagem das ações, o encadeamento delas é o que te permite entender o tempo que você precisa e o dinheiro que você precisa para executar. Não dá para pensar orçamento e cronograma sem ter pensado todo esse encadeamento de ações, sem ter feito esse checklist, sem ter certeza de que você está cobrindo todas as suas necessidades e que você está, já tendo feito a sua análise de risco, com tudo que você precisa para não ter problema, ou para minimizar os problemas, né? Acho que a palavra aqui é minimizar. A gente minimiza riscos ao pensar neles, a gente minimiza problemas ao antevê-los, certo? Então, que número que a gente está aqui? A nossa terceira grande tarefa é essa, é pensar o tempo e o recurso necessário para executar esse nosso grande mapa, esse nosso grande desenvolvimento estratégico. A nossa quarta grande tarefa é pensar o seguinte: eu já sei tudo o que eu preciso, eu já sei o tempo que isso vai gastar e eu já sei também quanto isso vai custar. Ou ao menos eu tenho uma mínima ideia disso tudo, né? A gente não vai para a próxima sem estar confortável com essa tarefa anterior realizada. Então, a próxima tarefa aqui é, você já sabe, então, todas as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto com você. Você precisa que todas elas se saibam. Elas precisam saber que elas existem. Todo mundo que está envolvido na produção de um projeto precisa saber com quem falar, quando e por quê. Então, eu preciso saber quem cuida dos assuntos, né? Se eu tenho uma equipe de 10 pessoas, cada uma dessas 10 pessoas precisa saber o que as outras 9 está fazendo. E qual é a responsabilidade dessas outras 9 e com quem ela precisa falar para as coisas acontecerem. Então, a gente precisa ter um organograma do projeto, né? É importante ter um organograma. Sem organograma, vira uma baguncinha e a gente não consegue fazer o acompanhamento da execução. Tendo feito esse desenho de quem é quem dentro do projeto, a gente precisa definir o caminho da informação, né? A gente gera uma série de informações na execução de um projeto, né? Assim, pensando bem basiquinho, ó, nota fiscal, comprovante de pagamento, orçamento, troca de e-mails, tudo isso é informação. Tudo isso é documento e tudo isso é informação. Essa informação e esses documentos precisam estar organizados. Eles precisam, todo mundo, todas as 10 pessoas do seu projeto precisam saber o caminho que essa informação tem que seguir e em que lugar ela tem que ser armazenada. É trabalho do produtor e é trabalho do produtor executivo, principalmente, pensar a memória deste projeto, a memória de execução desse projeto. A memória de execução desse projeto vai servir para uma série de coisas. Ela vai servir como material de consulta para o futuro e ele vai servir como conhecimento que pode ser compartilhado e ele vai servir também para você realizar relatórios de prestação de contas ou para daqui 15 anos, quando alguém tiver uma pergunta para você a respeito de uma despesa que você pagou naquele projeto, você tem onde consultar. E essa organização dessa memória do projeto passa também por nome de arquivo, estrutura de pasta, enfim, tudo que você puder pensar que precisa ser compartilhado, precisa estar organizado. E isso é trabalho do produtor. Não dá para cada um fazer do jeito que quiser. Precisa ter uma estrutura consolidada para isso. Então essa é a nossa quarta grande tarefa. Quem é quem, para onde a informação vai e a criação e a preservação da memória desse projeto. Quinta e última grande tarefa do trabalho da produção aqui. Então, pensa por onde a gente passou. A gente passou lá por pensar que a gente está trabalhando num Brasil e que Brasil é esse, quem somos nós, qual é o nosso papel nisso. Tendo definido isso, a gente viu que as grandes tarefas são definir o que, para quem e por quê, para daí a gente poder entender os riscos que a gente está correndo nisso e entender como a gente chega nisso. E para chegar nisso, a gente entendeu que a gente precisa pensar o tempo, pensar o dinheiro, pensar o encadeamento de ações, pensar as pessoas envolvidas e pensar a preservação da memória desse projeto. E aí, feito tudo isso, a gente tem condições de realizar um evento, por exemplo.
Então, se o meu como do meu projeto é uma exposição, minha exposição é um evento que vai estar aberto e que vai receber público. Não, isso por si só já é um risco gigante, né? Vamos combinar. Mas na hora que eu resolvi que a concretização do meu projeto implica num evento, eu tenho uma série de outras coisas que eu preciso pensar, que são logística. Eu preciso pensar que coisas, materiais, obras precisam sair de um lugar e chegar no outro. Além das coisas e dos materiais, as pessoas precisam chegar lá. Não só as pessoas que vão trabalhar, mas as pessoas que vão visitar, elas precisam ter condições de chegar. Pensar essa logística é parte do trabalho do produtor. Às vezes a gente está realizando um evento num lugar que para o público chegar precisa, por exemplo, ter uma balsa. Se eu não pensar nessa balsa, o meu público não chega no meu evento. Se o meu público não chegar no meu evento, não tem realização, né? Então, a logística de materiais e de pessoas é responsabilidade sua pensar. Segunda coisa, precisa de uma bilheteria. Mesmo que o seu evento seja gratuito e que as pessoas não precisem comprar ingresso para entrar, você precisa ter um lugar onde você concentra, no mínimo, a contagem do seu público. Todo produtor precisa contar o seu público para ter certeza que o seu público-alvo foi atingido. Para ter certeza que o seu projeto foi visto, né? Foi sabido, foi percebido, foi recebido pelo seu público. Então eu preciso no mínimo contar o meu público, mesmo ele sendo gratuito. Se eu tenho ingresso, eu tenho um jeito fácil de contar. Se eu não tenho ingresso, eu preciso ter outras formas de contar meu público, mas isso tudo tem que passar por um lugar, tem que ter um lugar que concentra essa ação e essa informação, e esse lugar é a bilheteria, eventualmente. Além disso, a gente precisa ter o público, quando ele chega no seu evento, ele precisa ser orientado. Então, você precisa ter gente para orientar, portanto, você precisa ter orientadores e você precisa ter uma sinalização que oriente o seu público. O seu público precisa saber para onde ele vai, ele precisa saber onde estão as coisas, quais são os serviços disponíveis dentro do seu evento. Tudo isso acontece através de um contato com uma outra pessoa, os orientadores, ou com uma sinalização. Também é papel seu pensar isso tudo. E o seu evento precisa também de segurança. E quando eu estou falando de segurança, estou falando de uma série de medidas de segurança, né? Rota de fuga, preservação de rota de fuga, saída de emergência, bombeiro, posto médico, ambulância, segurança, armada ou não. Tudo isso é parte do trabalho do produtor também, pensar, saber e providenciar. Então, a primeira grande tarefa é a gente entender a legislação do local onde a gente está realizando esse evento, entender se o local onde a gente está tem condições de receber esse público e esse evento, se tem alvará para receber esse público, quantas pessoas podem estar ali ao mesmo tempo. Essas informações todas fazem variar os riscos de segurança, fazem variar o tipo de medida que você precisa tomar ali. Então, são coisas que a gente precisa saber que existe para a gente poder providenciar. E, por fim, em relação ao evento em si, não podemos esquecer que, se formos ter serviço de comida e bebida no nosso evento, isso é uma outra questão ainda maior. Tem jeito certo, tem jeito... a Anvisa tem uma série de regramentos em relação a isso, e isso não pode ser deixado de lado. Porque na hora que a gente não tem um bom serviço de bebida e comida, a gente põe a vida das pessoas em risco, né? Então, isso é um outro universo. Esse mundo dos eventos é um mundo ainda mais vasto e precisa ser conhecido. No mínimo, a gente precisa saber que ele existe e, dependendo do tamanho do evento e do tipo do evento, a gente eventualmente precisa contratar gente específica para isso. Então, é isso. Essas são as nossas grandes 5 tarefas do produtor e principalmente do produtor executivo para conseguir fazer com que o seu projeto saia de um lugar e chegue no outro de forma segura e que ao chegar aqui ele de fato impacte e de fato beneficie seu público-alvo, de modo que a sua estratégia faça sentido, de modo que esse seu projeto contribua com o desenvolvimento cultural e com o desenvolvimento social do país onde a gente mora, que é o Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.